sequências lógicas chamadas de quadrados perfeitos. Lembra que eu falei para vocês que algumas das PGs estão relacionadas a quadrados perfeitos? Provavelmente nem todas as PGs, viu, gente? Eu acho que nem todas as PGs estão relacionadas a quadrados perfeitos. Mas existe hoje uma sequência lógica chamada mesmo de quadrados perfeitos, onde você acaba, porque a outra não era necessariamente, a outra começava, aquela PG inicial começava pelo número 2, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, né? Mas o 2 não era um número quadrado perfeito. Então, desconsiderem aquilo que eu falei, porque tem relação, de fato, com a geometria e com os quadrados perfeitos, mas não em todos os casos. Aí existem sequências lógicas especificamente sobre quadrados perfeitos. Então, ela é formada com todos os quadrados perfeitos, uma quantidade de quadrados perfeitos. Aí, o 1, o 4, o 9, o 16, 25, o 36, enfim. Então, gente, de fato, perdão. Então, recapitulando, existem PGs que vão ter a ver com quadrados perfeitos, mas não necessariamente vão ser todas quadrados perfeitos. Existem sequências específicas, porém, relacionadas aos quadrados perfeitos. Próximo slide. Pronto. Caio, fixa aí esse comentário que você colocou. Caio quer dizer assim, gente, geralmente a aplicabilidade dos números primos é usado nas escolas ou até mesmo nos concursos a partir dessa questão de tirar o MMC. Então, toda vez que você precisa encontrar o mínimo múltiplo comum, é máximo ou mínimo, gente? É mínimo, né? O mínimo múltiplo comum, você precisa encontrar fazer a fatoração daqueles números de maneira simultânea. Então, fazer a fatoração do 9, 15 e 20 nada mais do que você fazer a decomposição em fatores primos daqueles números, passando um tracinho ali e fazendo aquele movimento todo que você aprendeu na escola, tá bom? Próximo slide. Então, gente, existem sequências lógicas que estão relacionadas à questão de letras, nomes, enfim. A gente vai trabalhar agora sequências envolvendo letras, que caem muito em concursos públicos de prefeituras, às vezes de nível médio, às vezes até de fundamental, ou até cargo de professor. Cai muito também na OBMEP, este tipo de sequência. Nesse caso, devemos analisar a sequência dada e ver como é a variação de um termo para outro. Vamos lá. A, B, D, G, K, P, V e C. Quem consegue identificar aí para mim qual é a lógica de formação dessa sequência? Quantas letras eu pulo? Como é a ordem de pulagem da pulação? Como é que a gente chama isso? A ordem de formação mesmo dessa sequência. Como foi aí? Tentem descobrir. Vão pensando. Enquanto isso, eu vou explicando. Observe que o segundo elemento, que está a uma posição à frente do primeiro, o terceiro elemento está a 2 posições à frente do segundo. Então, após o A veio o B. Então, só pulou, foi o próximo. O 1. Do B, pulou o C e foi para o D. Ou seja, significa que do primeiro ele não pulou nenhum. Do B para o C, ele pulou 1. E do D para o G, ele pulou quantos? D. F. Depois G. Então, ele pulou 2. Do G para o K, ele pulou quais números? Me digam aí no chat. Dessa vez eu vou aguardar. Já dei muitas dicas aí. E aí, ninguém vai responder? Quantas letras eu pulei do D para do G para chegar no K? Caio, Everaldo. Quero saber quantas letras pulei. Não é PG porque não tem a ver com números.
É uma sequência de letras. Quero saber quantas letras eu pulei do J para chegar no K. 4? O G não conta. Ó, o G não conta. Você conta o próximo. E o K também não conta. É só o número que foi saltado. Quantas letras foram saltadas? Eu quero ver as letras aí que foram excluídas. 3. É 3. Aí agora do K para o P. Contem aí. Não pode contar nem o K nem o P. Só quem foi pulado. Só o número que eu pulei agora. Ó, gente, depois do K. K. Me é? Tô ruim de alfabeto. Diz aí pra mim. 4. Eu quero saber quais foram as 4. Diz aí pra mim. Depois do K vem que letra? Quais 4 letras que eu pulei? Lê, me, ne e ó. Agora eu cheguei no P. E do P para o V, quais são as letras que eu pulei? E quantas foram? Do P para o V. Geisa, agora do P para o V. Do P para o V. Quero ver quem me diz quais são as letras que eu pulo. Q, R, C, T, U. Muito bem. Não conta nem o K, nem o P. Nem o P, nem o V. Agora eu quero do V para o C novamente. Porque toda vez que um alfabeto ele fecha um ciclo, a gente pode começar ele novamente e dando continuidade à sequência. Quero ver quem me diz do V até chegar no C, quais são as letras. É isso mesmo, eu quero saber entre o V e o C quais foram e quantas. E o padrão de formação é o que Everaldo falou. Aumenta sempre um em relação à próxima letra. Muito bem. W, X, Y, Z, A e B. 6 números, ou 6 letras, perdão. Muito bem. Me diz aí se tá gostando. É legal isso, né? Próxima sequência. E, gente, quem aí vai fazer para a pedagogia e quem aí é professor, é muito bacana pedir para os alunos fazerem isso desde muito pequenininhos, a aprenderem a construir sequências. Eles mesmos podem construir sequências para os colegas. Muito bom. Então, gente, já que a gente está aqui com pessoas que vão fazer concurso, existem fórmulas que nos ajudam a descobrir determinadas coisas. Essa fórmula aí é a tradicional fórmula da soma de termos. Soma de termos de uma sequência, onde você vai botar N é a quantidade de termos, então anota aí, Caio. N é quantidade. Quantos termos vai ter lá? Aí você vai multiplicar a quantidade. Everaldo, vai escrevendo aí a regra, porque eu vou falando, você vai escrevendo. Para somar o resultado daqueles termos, você vai pegar a quantidade dos termos e vai multiplicar por a soma do primeiro termo da sequência, mais o último termo da sequência, e isso dividido por 2. Isso representado em uma fração dividido por 2. Então, nesse instante eu faço uma atividade prática com vocês envolvendo alguma dessas sequências aí que a gente trabalhou. Karine, eu posso fazer isso, conseguir fazer isso sem usar fórmula? Pode. Se você começar a fazer este movimento de trabalhar com sequências, você vai fazer usando seu raciocínio mesmo. Então, aí existem as fórmulas para minimizar a quantidade de tempo que a gente usa para resolver uma questão. Mas o caminho correto é você criar suas próprias estratégias, tá bom? Então, não vou ficar me apegando aqui à fórmula. Pode passar. Então, aqui é um exemplo prático de como é que a gente faz essa soma. Ó, existe uma PA em que a gente forma da seguinte forma. 2 mais 4, 2, 4, 6, 8 e 10. Quem consegue me dizer qual é a razão que eu usei para formar essa PA? Qual é o número que eu estou somando ao número anterior? Qual é? 2, muito bem. 2 é a razão. Então, gente, para calcular essa soma, é necessário conhecer o último termo da PA.
Então, o último termo da PA, que é aquele termo que o colega marcou, marca aí a N, marca aí no chat, a N é o último termo. O último termo da PA é chamado de... O último termo da PA é chamado de termo geral. Para achar o termo geral, existe uma fórmula em que você acha esse termo geral. Karine, qual é essa fórmula? Que tal a gente não trabalhar com fórmula? E vocês me dizerem aí, ou quem souber a fórmula pode me falar, como é que faz para eu saber qual é o termo, qual é o último termo aí dessa sequência? Já que ele tem, se ele tem 100 termos, eu já sei isso, viu, gente? Eu já sei que é 100 termos que vai ter essa sequência, porque ele me falou isso no início, ó. A soma de uma sequência com 100 termos. Qual é o termo da posição centésima? Quem consegue descobrir para mim? Se a gente está somando de 2 em 2, façam aí na caneta, usem a lógica, usem a fórmula, pesquisem na internet, mas me diz aí para mim. Como é que faz para eu descobrir o termo geral de uma PA? Ou joga a fórmula para mim aí, ou joga a fórmula para mim, Caio, ou comenta para mim como é que acha. Joga para mim aí as ideias. Pesquisem na internet, joguem aí as ideias se alguém já sabe como é que faz, ou calculem aí para mim, por favor. Vou dar 1 minuto. Tô contando. Se começou com o número 1, você pode multiplicar o número pelo termo, o número de termos pela razão. Então, começou pelo número 2. Então, se começou pelo 2, então a gente vai pegar o primeiro termo, é isso, Caio? E multiplicar pela razão, vai pegar o primeiro termo e multiplicar pela quantidade? Ou vai pegar o último termo? Não, vai pegar a razão e multiplicar pela quantidade? Eu preciso que essa regra fique mais clara aí. Eu pego a quantidade de termos, que é 100, e multiplico por 2, que é a razão. Eu preciso clareza. Pesquise aí na internet, correndo. Razão pela quantidade. Ok. A razão vocês descobriram que é 2. E a quantidade de termos dessa sequência é 100 itens. Então, Caio falou para mim que a regra é multiplique a razão pela quantidade de termos. Então, 2 vezes de 100 dá quanto? 200. Acertamos. Então, para você achar o último termo, é você fazer isso. Olha a regra, ó, gente. R, que é razão, vezes N, que é quantidade. Isso dá igual ao último termo. Muito bem, Caio. Muito obrigada. Então, é isso, gente. O último termo é 200. Vamos voltar lá para a nossa fórmula. A nossa fórmula agora. O número de termos e multiplica pela razão. Muito bem, Everaldo. Muito obrigada. Agora, gente, a gente vai analisar como é que nós vamos fazer agora o cálculo da soma dos termos. Karine, o que é essa soma de termos? É você pegar e fazer assim, ó. Se o primeiro termo é 2, o segundo é 4, o terceiro é 6, e o quarto é 8, e o quinto é 10, e chega lá no final, o último é 200. Se eu quiser somar tudo, dá quanto? Então, eu vou fazer assim. 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 18, 20, 20 mais 10, 30. E isso se você for... Mãe, eu tô em aula. Mãe, eu tô em aula. É minha mãe, gente, minha mãe. Minha mãe quer muita atenção. A mãe de vocês está assim também? Querendo atenção toda hora? A minha tá assim. Gente, aí é assim. O que é que acontece? Para você não fazer isso na caneta, os matemáticos criaram essa fórmula. Para você somar esses termos todos, porque se você quiser, por exemplo, descobrir um termo de uma PA ou uma PG que tem 3 milhões de termos, e você quiser descobrir isso com a fórmula, fica facinho. Vamos lá, gente, qual é a fórmula? Anotando no chat para mim. Pega a quantidade de termos. Muito bem. Esta é a fórmula. Pega a quantidade de termos, que é 100. Muito bem. Pega a quantidade e vai multiplicar isso por uma fração. Como é essa fração, Karine, que vai estar formada? Essa fração vai estar formada pelo primeiro termo somado com o último.
Lembra aí, gente, é fácil. Pega o primeiro, soma com o último e divide por 2. Ó, pegou o 2, que foi o primeiro, pegou o 200, isso dá quanto? 202. Divide por 2 dá quanto? Divide 202 aí para mim, Karine, por 2. 202 dividido por 2 dá quanto? 202 dividido por 2 dá quanto, meu povo? Dá 201, dá 101, né? Então, você pega o 101, então você faz isso. Soma o primeiro, soma o último, divide por 2. Pega a resposta e multiplica pela quantidade de termos. 101 vezes 100 dá quanto? 10.100. Este é o tipo de cálculo que a gente faz para somar os termos de uma sequência. Gente, não grava a fórmula, grava desse jeito que eu estou falando aqui, ó. Recapitulando, para somar os termos de uma sequência, você pega, soma o primeiro termo mais o último, divide por 2 e a resposta você multiplica pela quantidade de termos. E aí você acha. Gostaram? Fala no chat. Gostou, Everaldo? Fala pra mim se tá entendendo de uma maneira facinha. Fala igual o Douglas, de uma maneira simprão assim. Tá simprão assim? Me fala aí, por favor. Próximo slide, Caio. Caio é eficiente, viu, meu povo? Ó, como o Caio bota as fórmulas chique, arrasou, meu técnico. Muito obrigada, Caio. Quem quiser transmitir lives aí ao vivo, o Caio tá aí para poder dar essa força. Gente, a fórmula ela precisa ser significativa. Fórmulas são muito chatas, eu odeio fórmulas, mas a gente precisa usar elas para otimizar o tempo. Mas para utilizar elas, a gente precisa entender o porquê das fórmulas. Gente, existem sequências envolvendo formação de palavras usando as letras, sílabas, enfim. Existem sequências usando palavras. Eu quero ver quem descobre qual é a próxima sequência. A palavra a. Depois eu venho e a próxima palavra da sequência é bu. A terceira é cai. A quarta é dado. A quinta é estar. Quem aí descobre qual é a sexta palavra? 30 segundos para vocês. Contagem regressiva. Quero ver quem vai descobrir. Qual é a próxima palavra da sequência? Ai, gente, e aí? Quem dá mais? A ou é? É a ou é, muito bem. A ou é porque tá usando o primeiro termo da palavra, tá indo em ordem alfabética. A, B, C, D e E. Então, e aí? É A ou é? E aí, Karine? É A ou é? É fofoca ou fantoche? Quem dá mais? Quem dá mais? Uma dica. A primeira palavra é formada com uma letra. A segunda palavra é formada por 2 letras. A terceira é formada por 3 letras. A quarta é formada por 4 letras. A quinta é formada por 5 letras. A sexta palavra vai ter que ser formada por 6 letras. Qual é a palavra formada por 6 letras que começa com a letra F? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? 10 segundos. Letra A. Fofoca, meu povo. Próximo slide. Tá vendo que aula massa? Rapaz, muito bem. Próximo slide. O primeiro termo de uma progressão aritmética é o termo 6. E o sétimo termo é 30. Calcule a razão da PA. Como é, gente, que essa PA aí foi construída? Qual é a razão, ou seja, qual é o número que está sendo somado aos pouquinhos para chegar em 30? Usem a lógica, usem a caneta, 30 segundos, bora! 29, 28, 27, contagem regressiva. Quero ver quem vai acertar. Se o primeiro termo é 6 e o sétimo termo é 30, quais são os outros termos e como eles foram formados? Qual foi o número que a gente somou ao 6 para chegar no segundo termo? Bora, 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 bota para pensar a cabeça. Existem fórmulas para fazer isso.
Bora, Caio. Bora, Everaldo, Karine e demais que estão aí presentes. Vão chutando. Existem fórmulas para fazer isso também. E aí? Alguém sabe qual é? A fórmula que faz para achar razão? Os comentários de Karine estão vindo atrasados. Deve ser a internet, Kari. Kari, bora, pensa aí. Se o primeiro termo é 6 e o sétimo termo é 30. E aí, meu povo? Pesquisa na internet. Eu vou dar 1 minuto para pesquisar na internet qual é a fórmula para descobrir razão. Pesquisa na internet aí, Caio. Qual é a fórmula que a gente usa para descobrir a razão de uma PA? Existe uma fórmula. Se você não consegue fazer com a lógica, use a fórmula. Bora, Everaldo. Cadê o raciocínio lógico? Bora, Caio. Cadê o raciocínio lógico? Vamos, meu povo. Cadê os rapazes aí da internet? Pesquisa aí na internet. Uma dica. A gente pode usar... Pronto. A 7. Muito bem, gente. Vamos lá. A 7, que é o último termo, que é 30, vai ser igual ao primeiro termo, ou seja, 6, somado com mais 6 termos, multiplicado pela razão. É para mandar a resposta sim, Everaldo. Pode mandar. Aí, vocês vão usando essa fórmula, que um termo qualquer é sempre o resultado do primeiro termo, mais 6 termos sequenciais multiplicados pela razão, você vai fazer esse movimento aí, vai fazendo. Isso daí vai ser uma equação de primeiro grau. Aí você vai... Joga o 6 para o lado que tem o 30, com sinal negativo, fica 30 menos 6. 30 menos 6 dá 24, igual a 6 vezes a razão. Aí pode continuando, Caio. 24 igual a 6 vezes a razão. Aí agora você vai deixar o R lá sozinho e vai fazer 24 dividido por 6. Isso daí é uma equação de primeiro grau, viu? Que o professor Douglas vai trazer para vocês nos próximos aulões. 24 dividido por 6 dá quanto? E aí, quando é que dá 24 dividido por 6? 4. Então, essa PA é formada pela razão 4. Muito bem, gente. Então, vocês precisam estudar a equação de primeiro grau e vocês precisam aprender as fórmulas. Porque aprendendo a fórmula, você desenrola, tá bom? Quando você aprende uma fórmula, quando a questão ela vem em uma outra roupagem, você usa uma mesma fórmula para poder fazer isso. Então, recapitula lá, caiu a fórmula. A de lá de cima. Primeiro termo somado com... Aqui em cima nos comentários, pronto. Gente, toda vez que ele lhe dá o último termo e lhe dá o primeiro e quiser que você descubra a razão, você vai botar A7, que significa sétimo termo, é igual ao primeiro somado com mais 6 termos que ainda faltam, multiplicado por R. E aí você resolve a partir de uma equação de primeiro grau. Tem que saber a equação de primeiro grau, tá bom? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Karine Santiago.